Vamos retomar, vamos cobrir alguns tópicos. Vamos ver primeiro, aqui está uma pergunta. Tiago 5,16 diz: confesse seus pecados um para o outro. Na verdade diz: confesse suas falhas, dependendo da tradução. E ore um pelo outro para que possa ser curado. Como você explica esse verso? É muito simples. Ele está falando sobre relacionamento pessoal entre você e outra pessoa. É o que está sendo... O relacionamento é o que está sendo curado, não o corpo. Você vai até eles, é exatamente o que Mateus 18 diz. É o que Jesus disse a eles quando falou: você tem algo que te ofendeu, algo contra alguém, você vai até ele, diz a eles, e o que você está fazendo? Se você fez algo, você vai até eles e você... então confessa suas faltas, seu pecado, sua transgressão, o que quiser chamar, o que você cometeu contra eles. Então quando você faz isso, vocês são curados juntos. Vocês são unidos novamente e você ganha o seu irmão. Então é muito simples. Não é sobre cura física. Estou tentando pensar que de alguma maneira você poderia pensar isso, ok? Agora, tanto a salvação espiritual quanto a salvação física estão pagas, providenciadas por causa da cruz. Sim, uma pessoa tem que se arrepender de seus pecados para receber a salvação. Como é que uma pessoa não tem? Como é que um crente não tem que se arrepender para receber a salvação física? Porque a diferença é, se houver algo que você fez e causou isso, então sim, você pode se arrepender e tudo bem. E você receberá perdão. Isso é bom e você será curado. Mas isso não é todos os casos. Estamos aprendendo a ministrar as pessoas. E nos foi dito para sair e pôr as mãos sobre os enfermos, e não diz mais nada sobre que se arrependam de algo. Ninguém que Jesus orou, ele disse que deveriam se arrepender. Então eu vou orar por você. Ele não levou ninguém a fazer nada disso. Tudo que foi baseado em seus açoites, e o que nós ministramos é baseado em seus açoites. Então é exatamente a mesma coisa. Ele não exigiu, então nós não temos que exigir. Agora, você tem que ver que quando você junta esses dois pontos, você está fazendo as condições de um se espelhar nas condições do outro. O que é uma coisa humana natural de se fazer, mas não é uma coisa divina. Temos que mantê-los separados nesse sentido. Ambos foram pagos, ambos foram resolvidos. E quando você fala sobre uma pessoa ter que se arrepender para a salvação, há uma sensação de tristeza, há uma sensação de se afastar e converter. Mas a ideia principal é que eles param de ir em uma direção e vão para outra. Então não é tanto sobre como com doença ou algo assim, ok? Pode não haver nada que eles tenham que se arrepender, entende? Como dissemos anteriormente. Só porque uma pessoa está doente não significa que ela cometeu pecado. Então pode não... Eu quero me certificar de que está claro o suficiente. Algumas coisas que eu quero que você saiba. Se você for ao nosso site, é uma seção onde pode se inscrever para os boletins informativos, e o que estamos fazendo é tentar descobrir a melhor maneira de elaborar isso. Mas o que estamos fazendo é que, em vez de boletins individuais, estamos montando o que é chamado de revista digital, e portanto, em vez de enviar boletins individuais e meio que inundar, você recebe 3 ou 4 ou 5 deles em momentos diferentes. Vamos compilá-los todos juntos e enviá-los de uma só vez. Dessa forma, você teria, em vez de ter um boletim informativo do DHT, da renovação da mente, do novo homem, você vai ter um boletim geral de todas as atualizações. Juntamos tudo, e em vez de você ter colunas de todas as categorias todos os meses, quando nós enviamos, você receberia esse tipo de revista digital por e-mail, que lhe dará ensino contínuo sobre o DHT. Responda-os, coloque-os nessa revista, e depois também falaremos sobre o DHT, sobre cura. Falaremos sobre o novo homem. Você terá ensino contínuo todos os meses sobre essas 4 ou 5 coisas diferentes, e terá testemunhos de tudo o que está acontecendo. Quando eu voltei as últimas 2 vezes, toda vez que eles vão até minha porta, há uma caixa e eles colocam coisas, então eu verifico, e até agora eu acho que as últimas 3 vezes, os últimos 2 ou 3 intervalos que tivemos, voltei e há novos testemunhos. Então, mesmo enquanto estamos aqui, estamos recebendo testemunhos. Tem 2 ou 3 páginas, um jovem na África pegou o nosso DHT e começou a assistir. Ele disse que sou verdadeiro em seu espírito e começou a fazê-lo. Então,
Ele nos dá a lista de todas as pessoas que foram curadas de todas as diferentes doenças. Ele é grato por ter conseguido o ensinamento e ele disse, agora me discipule, eu quero que você me discipule. E eu digo, parece que você já entendeu, continua correndo. Vamos lá, tem algumas coisas que vamos trabalhar contigo, mas o ponto principal aqui está a questão, eu não quero soar malvado nem nada, mas a Escritura diz que Jesus não se comprometeu com eles porque sabia o que estava no coração dos homens. Agora, tirem disso a ideia do que estou tentando passar aqui. Tem muitas pessoas, recebemos e-mails, ligações, todas essas coisas o tempo todo. Eu poderia te mostrar meu telefone. Você riria, só nos meus e-mails eu não olhei para o número de e-mails que tem lá? Mas esses são e-mails não lidos, mas a última vez que eu olhei, provavelmente na terça-feira, talvez 27.400, algo assim na minha caixa de correio, ok? Então demora um pouco para responder. Se você me escrever um e-mail, mas isso é porque todo mundo tem perguntas, todo mundo tem pedidos, e se for um pedido de oração, nós chegamos a ele, especialmente se estiver marcado como um pedido de oração. Às vezes chegamos a ele muito rápido, chegamos a ele, mas o ponto que eu quero chegar é esse. Não posso passar muito tempo com todos que gostariam, é simplesmente impossível. Mas posso me dedicar e trabalhar com pessoas comprometidas a seguir em frente, pessoas que estão empenhadas em continuar com isso, que querem entender, querem aprender, querem fazer, e estão concordando e compartilhar com os outros, que não para neles. Eu não quero para derramar em uma pessoa que vai ser apenas uma barragem, tem que ser um rio que flui e continua indo. Então, se você quer fazer isso, então estarei ao seu favor, vou trabalhar com você. Vou fazer tudo o que eu puder, vou ter que fazer as conexões. A melhor coisa a fazer é primeiro inscrever-se no boletim informativo por e-mail que o colocará lá. Envie-me um e-mail, provavelmente é melhor não enviar para mim, mas para minha filha ou outra pessoa, porque eles recebem mais rápido e eles vão trazê-lo até mim. Temos também o que estamos chamando de nossa Operação 222, que é 2 Timóteo 2,2, que diz que devemos compartilhar o que aprendemos com homens e mulheres fiéis, que serão fiéis e também compartilharão com outros. É um programa de discipulado que estamos procurando trabalhar juntos e discipular as pessoas. Essa é a melhor maneira de fazer isso, não apenas por e-mail, mas haverá ligações por Skype e coisas diferentes. Se você estiver disponível quando eu for à sua área, nos encontraremos. Então há muito mais do que isso, estamos trabalhando em torno das limitações que temos, mas se você estiver interessado, avise-nos, ligue-nos, estamos tentando criar quase como um tipo de comunidade, de sala de bate-papo onde todos podemos entrar, conversar, fazer perguntas. Temos outras coisas acontecendo, estaremos fazendo transmissões ao vivo, respondendo perguntas, e há um monte de coisa em andamento. Então, se você está interessado, se você está sério nisso, quer seguir em frente, nos avise, porque nós trabalharemos com você, ajudaremos você. Nosso objetivo não é apenas ensinar. Eu realmente quero trabalhar para fora de um emprego, é o que eu estou tentando fazer, e continuamos seguindo em frente. Continuamos fazendo o que precisamos fazer. Precisamos iniciar o cronômetro lá atrás, ou o que quer que seja, foi consertado, eu não sei. Então vamos ver algumas coisas aqui, vamos começar. Vamos para João capítulo 14. Você diz, não é onde estávamos há um tempo atrás? Sim. Vamos para João 14. Cerca de 3 sessões atrás, mas não chegamos lá, é onde nós vamos. Então, João 14. Vamos começar. Vamos ver, você sabe sobre João 14:12, onde ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e também obras maiores. Então vamos para o verso 16. Na verdade, no 15, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Esse é um bom verso. 16, eu orarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade. Agora sabemos quem é esse consolador que ele está falando. Que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecem porque ele habita convosco e estará em vós. Volte para o verso 16. Eu orarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. A palavra consolador no grego é a palavra paracleto. São duas palavras, para e cleto.
E literalmente significa aquele que é chamado ao lado para segurar junto, contra. É uma maneira longa de dizer, mas na verdade se resume a isso. Ele é o nosso ajudador, ok? Então o Consolador não é apenas um consolador, isso não é realmente uma boa tradução. Ele é aquele que é para o lado, ele é aquele chamado ao nosso lado para nos ajudar. Então sabemos que ele é o ajudante, ok? Agora vá comigo, vamos para alguns versos aqui. Na verdade vamos ler mais alguns, porque eu quero te levar para verso 16. Mas o Consolador, Paracleto, o Auxiliador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas. Tudo quanto eu vos tenho dito. Agora vão comigo para o capítulo 15 e nós vamos ver o verso 26. Mas quando vier o Consolador, o Paracleto, o Auxiliador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Agora vá comigo para o capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele segue por toda a lista, mas observe novamente que todos esses versos falam sobre o Consolador, e cada um desses versos a palavra Paracleto ou ajudante é usado, ok? Agora lembre-se, o Espírito Santo é o nosso ajudante, ele está conosco, ele estará em nós agora e ele está em nós. Nosso ajudante habita conosco, nunca estamos sem ajuda, entende? Nunca estamos sem ajuda. Mas nunca há uma razão para o fracasso, nunca há razão para não poder fazer algo. Por quê? Porque nosso ajudante está sempre conosco para nos ajudar. Vá comigo para Tiago. Corra para Tiago, se eu conseguir chegar onde eu estou indo. Aqui está, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 21. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade, abundância, diríamos de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Note, quem deve fazer isso? Nós. Ele não diz que vai fazer por você. Ele diz que você faz. Não tem nada a ver com onde eu estava. Eu quis te falar sobre isso. Eu estava indo para o verso 22, mas eu queria te dizer isso. Sede cumpridores da palavra e não ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto num espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho e logo esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, agora observe que ele está chamando a palavra, porque ele está falando sobre nós, de espelho. Ele diz que se você olhar para a lei perfeita da liberdade, então essa palavra é a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, esse homem será abençoado em seu feito. Agora, algumas coisas. Primeiro, eu não tenho tempo para entrar muito nisso, mas falarei bem rapidamente. Se você tem um retrato, o que você vê? Um retrato é a foto de alguém, certo? É uma foto de alguém que você olha para um retrato. Você vê alguém, se não for um retrato seu, você não vê você, você vê uma outra pessoa, ok? Se você olha em um espelho, o que você vê? Você se vê. Agora, não é incrível que aqui ele diz que uma pessoa, ele diz, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, porque se você é apenas um ouvinte e não um praticante, é como se um homem se olhasse no espelho e depois esquecesse de como ele é. Note que ele não diz que é como uma pessoa olhando para um retrato. Por quê? Porque essa é a palavra, e Jesus foi a palavra que se fez carne. Então, isso aqui seria um retrato de Jesus, ok? É um retrato de Jesus, mas ele não chama de retrato.
ele chama de espelho. Então o que você vê quando se olha no espelho? Você, porque estamos predestinados a ser conforme a imagem de Cristo. E quando olhamos para essa palavra, a cumprimos. O problema é que se eu olho para essa palavra e saio e não pratico, já ouvimos, já vimos, mas à medida que nos afastamos, esquecemos que tipo de homem nós somos. Esquecemos o que nós somos. Por quê? Pois olhamos para ela e não praticamos. Mas quando você vai e pratica, você se torna abençoado em suas ações, porque agora você está fazendo e você está sendo quem você é. Quando você faz isso, você está sendo quem você é. Você está comigo? Isso não é minha mensagem, mas é boa, não é? De qualquer maneira, então é um daqueles pontos que é tipo... Se você entender isso, tudo muda quando você lê isso, porque esse é o DNA de Deus. É o seu DNA, porque Pedro nos diz, por essas preciosas promessas que ele nos deu, promessas extremamente preciosas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. Pegamos essas preciosas promessas e nós os tiramos e as praticamos, e quando as praticamos, nós as trabalhamos em nosso DNA, o atributo da natureza divina. Então nosso DNA é esse. Quando pegamos essas promessas preciosas, nós as fazemos, nós trabalhamos nisso, e nosso DNA e o DNA dele se torna nosso DNA, amém? E nós mudamos para nos parecer com ele. Então vamos continuar. Você tem que ser um praticante da palavra, certo? Mas agora observe. O que diz que devemos ser praticantes da palavra e ser de cumpridores da palavra. Tiago 1,22. Ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvinte enganando a vós mesmo. Note que se você for um ouvinte e não um praticante, não diz que nem o diabo te engana, mas você se engana. Porque você lê e não faz, e ainda pensa que faz, e você então se engana, acreditando que você é um praticante da palavra, quando na realidade você não é. Está bem aí? Agora vamos ver o próximo. Você deve ser um praticante da palavra. Então, quem é o praticante? Você é o praticante, ok? Ainda temos o Espírito Santo, um consolador, que é o nosso ajudante. Então, nós somos os fazedores e ele é o ajudante. Agora, como é que a igreja distorceu isso? Para poder ganhar dinheiro. Foi boa. Vou anotar isso aqui. Você vai ouvir isso nos próximos CDs. Sou como Milton Berle. Eu não crio essas coisas. Eu apenas roubo as coisas boas e coloco tudo junto. Então o ponto aqui é que se ele é um cumpridor, ou se nós formos cumpridores e ele é o ajudante, então se nós fizermos, ele não pode ajudar. Se nós não fizermos, ele não pode ajudar. Mas o que a igreja normalmente diz? Vamos apenas seguir o Espírito Santo. Não, você não vai seguir o Espírito. Ele está seguindo você, não é mesmo? Vá comigo para Marcos 16. Eu quero te mostrar algo. Marcos 16. Nós sabemos disso, já lemos, não vou ler tudo, mas nós lemos do verso 15 até o 18. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, imporão as mãos sobre os doentes, serão curados. Então, depois de ter falado isso, o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles. E confirmando a palavra com sinais que acompanhavam. Agora, a palavra eles, dizendo trabalhando o Senhor com eles, não está no grego original. Então, você pode ler trabalhando o Senhor com e confirmando a palavra. Agora, ele estava trabalhando com eles, porque eles eram colaboradores. E eu entendo isso, mas estou apenas dizendo que ele está trabalhando com a palavra. Ele também está trabalhando com a palavra, mas agora observe, trabalhando o Senhor com eles. Os sinais os acompanhavam, os sinais seguiam. Então, se algo segue, o que isso significa? Significa que algo vem antes, ok? Deixe-me perguntar isso. Isso não é uma pergunta capciosa. Não tente descobrir, apenas responda a verdade, ok? Pode um humano curar? Não. Nós já vimos isso, ok? Quem cura? O Espírito. Não é? Deus, o Espírito cura através de nós. Então ele é quem cura, certo? Mas ele é o nosso ajudante. Então, nosso ajudante é quem cura. Mas se ele é o nosso ajudante, nós praticamos a palavra, somos praticantes da palavra.
Ele é o nosso ajudante, então nós temos que cumprir a palavra. Se não praticarmos a palavra, ele não pode ajudar com sinais. Sinais seguindo significa que tem que haver uma ação primeiro, para que um sinal siga, ok? Então, se nós não fizermos, ele não pode seguir e ele não pode ajudar. E se ele não pode ajudar, então os sinais não podem seguir. Então, se não há atividade do Espírito Santo, é porque os cristãos não estão ativos, ok? Nós temos que estar ativos primeiro, e quando fazemos, ele ajuda. Nós impomos as mãos, ele cura, ok? Colegas de trabalho, eu faço a minha parte, ele faz a dele. Colaboramos um com o outro. Eu estava em South Bend, Indiana, é o lar de Notre Dame, era o lar de Dr. Lester Sumrall. É onde eu fui estudar com ele quando eu estava lá. É também conhecido como o lar do Studebaker. É onde o automóvel Studebaker foi construído, o Avante foi fabricado lá. O Avante era um carro incrível. Quando nós estávamos lá, nós o vimos, eles fizeram uma demonstração, certo? Eles tiraram uma roda e o carro ainda andava. Tão perfeitamente equilibrado. A maioria dos carros teria caído, ele não. Ele continuou andando. Foi incrível. Então passamos por lá. Era muito bem feito. Ok? Então, assim como muitas coisas, fomos até lá e eles nos levaram nessa turnê, na Studebaker. E então estávamos indo até lá, eles estavam nos mostrando, estavam fazendo outros carros. E todos esses outros Studebakers estavam no museu. Então subimos e tinha um prédio enorme de fábrica. E nós entramos lá, era um dia quente. E quando chegamos lá, era quase como um hangar de avião tão grande. E começamos a entrar e eles disseram: vocês vão passar por aquele lado, tem uma passarela para subir ao lado. E você sobe, tem uma salinha pequena. Eles tinham esse andar inteiro e todos os carros e o chassi do carro e as carrocerias estavam lá fora. Então nosso pequeno grupo de turismo subiu essa escada, entramos na sala e quando chegamos lá tinha ar-condicionado. Estava frio, quase podia pendurar uma carne lá, estava muito frio lá dentro. E quando entramos pela porta, estávamos pingando suor. Fomos lá para cima, entramos na sala e tinha um cara sentado em uma cadeira grande e fofa. Ele tinha esses controles na frente dele, estava nos dando um tour verbal. O que é isso, o que é aquilo, agora veja isso. Estávamos assistindo ele tinha esses pequenos controles, esse cara estava sentado lá, ele não está suando a camisa, ele está apenas sentado e ele tem aquele painel de botões para usar. Ele não está nem prestando atenção, ele está apenas tocando nisso, naquilo, e toda vez que ele tocava, havia um braço, havia um guincho na fábrica que toda vez que ele o movia, o braço do guindaste se movia e ele o movia para baixo, a manivela descia e pegava o chassi de um carro, estamos falando de 500, 800 quilos, ele pegava aquilo, puxava de volta e subia e movia para cá, e movia para lá e deixava cair nessa coisa, e os outros trabalhadores lá embaixo ao redor, e você ouvia fazendo todas essas coisas, trabalhando, e ele está apenas sentado lá, conversando conosco, e ele não está nem suando, ele está apenas sentado lá sem se cansar, ele está sentado em sua cadeira e explicando e montando o carro, e eu estou lá e olhando para isso. Eu estou apenas dando um tour, eu estou apenas em um tour de uma fábrica, tentando ouvir o cara falar, e Deus começa a falar, e eu fiquei tipo, ok, desculpa, eu não ouvi, ok, e tentando ouvir, e ele continuou dizendo, Deus continuou me dizendo que é o que o Espírito Santo faz, isso é o Espírito Santo. E eu disse, o que é o Espírito Santo? O que? E ele disse, esse homem foi contratado para fazer a vontade da empresa de montar carros, mas o homem não consegue fazer isso. O homem poderia descer lá, ele não conseguiria levantar nenhuma dessas coisas. Então a empresa teve que colocar algo entre ele e as carrocerias, que amplificam o seu poder e a sua força, para dar a ele a capacidade de realizar a vontade dele, que é a vontade da empresa. E eu estou processando, classificando tudo isso, e eu disse, ok. Ele disse, é assim que o Espírito Santo é. Toda vez que aquele homem move aquele controle, toda vez que aquele braço move, ele faz o que ele não podia fazer. Aquela coisa lhe dá o poder de fazer o que ele não podia fazer, mas está realizando a sua vontade. Se ele tirar as mãos, a coisa apenas fica lá. E ela não se move se ele não mover. Então eu estou olhando para aquilo e de repente isso começa a abrir a minha mente e entender a magnitude dessa coisa, e eu fiquei muito animado. Eu estou quase pronto para pular para cima e para baixo e fazer exercícios carismáticos. E você fica todo animado e começa a gritar e tudo mais, e eles estão pensando,
porque eu realmente gosto de carros, ele realmente curte carros e não era eu. Então, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a receber as pessoas quando elas vinham. Eu comecei a perceber quando eu chego lá, quando eu chego a essa pessoa, é como um médico e uma enfermeira. Um médico e uma enfermeira trabalham juntos. E quanto mais tempo estão juntos, melhor eles trabalham. E aquela enfermeira trabalhando com o médico, ele é o fazedor, ela é a ajudante. Ela o ajuda, então, se ele estiver com ele por muito tempo, ela saberá para onde ele vai. Ela saberá o que ele vai fazer. Ela pode olhar e pensar, ele vai precisar disso. Ela tem todas as ferramentas em mãos. Antes mesmo que ele diga, me dê isso, é porque ela está vendo para onde ele está indo. Ela não está vendo. Ela está vendo onde ele está indo, ok? E ela está dando as ferramentas que ele precisa para fazer o que ele precisa. E ele pode dizer o que é, mas ela coloca na mão dele e ele faz, certo? Então, ele faz todas as coisas. E agora note, quando ela faz isso, ela dá as ferramentas. E eu comecei a perceber que quando eu estou na frente das pessoas, elas vêm até mim. E aqui estou eu falando com cada um. E o próximo eu não sei o que elas precisam. Não tenho ideia do que elas precisam. Eu provavelmente não tenho o que elas precisam. Esse é o meu pensamento na época. Eu não entendi algumas coisas, ok? Mas na época eu pensei que provavelmente eu não tenho o que eu preciso. Mas quando eu ficava na frente dessa pessoa, o Espírito Santo comigo, o meu ajudante, observando o que estou fazendo, sabendo para onde eu vou em seguida, olhando para aquela pessoa e dizendo, eu sei que se precisar de todas as ferramentas que elas precisam, eu terei. E eu estendo as minhas mãos, antes que elas estendam as mãos, ele coloca o que eu preciso na minha mão. Para que eu nunca tenha que me preocupar com o que eu tenho ou não tenho. E quando eu vou para a próxima pessoa, eu nem penso no que a última pessoa precisava. Por quê? Porque ele é quem dá. E agora ele tem o que eu preciso para essa pessoa. E não importa o que ela possa precisar, ele tem a resposta. Ele coloca na minha mão para eu nunca ter que me preocupar. Por quê? Porque ele é meu ajudante. Ele sabe o que acontece. Deixe-me dar outro exemplo. Vamos pensar no eletricista ou qualquer coisa desse tipo. Mas digamos que eu estava aqui e entrei e havia algumas situações acontecendo aqui, e eu estou olhando em volta, eu estou olhando e digo, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo de fato, precisamos fazer um trabalho aqui, nós vamos precisar. E agora, se eu sou um eletricista licenciado, então eu vou estar lá, eu vou estar olhando e vou ter comigo um ajudante, ok? Agora, o incrível é que, se eu sou o cara licenciado, o empreiteiro, seja lá o que for, o meu ajudante está lá. Eu estou dizendo aqui, nós vamos precisar provavelmente de uns 6 metros desse fio. E o meu ajudante, se ele é um bom ajudante, ele está anotando tudo que eu vou precisar, certo? Então, enquanto ele faz todas essas coisas, eu disse, vamos precisar disso, daquilo, ele vai olhar. E quando chegarmos ao quanto, você vai precisar de uma articulação de encanamento. Provavelmente precisará de pelo menos uns 2 ou 3, 4 articulações. Vamos continuar. Então, quando terminássemos, eu pegaria a lista e diria, ok, eu vou pegar essas coisas para estarmos prontos. Então prepare tudo quando eu voltar, e então quando eu voltasse, se ele for um bom ajudante, ele terá as ferramentas dispostas, ele tem os alicates, tem tudo que eu preciso, disposto onde eu preciso, para que quando eu chegar, tudo que ele tem a fazer é pegar e me dar, não é mesmo? Então ele vai antes de mim e deixa tudo pronto. Então mas eu tenho que fazer, por quê? Porque eu sou o cara licenciado, ok? Então eu tenho que fazer. Ele não pode fazer, ok? Eu tenho que fazer, eu tenho que executar, porque eu sou o cara licenciado. Então eu chego lá, enquanto eu estou dizendo, eu vou precisar daquela chave Phillips. Antes mesmo de dizer, ele já está na minha mão. Eu estou executando. Você está entendendo a ideia de como o ajudante, o Espírito Santo, o Paracleto, trabalha conosco? Agora entenda. Temos que fazer a palavra, ok? O que a palavra diz, os crentes impõem as mãos e eles serão curados. Agora nós fazemos a palavra. Certo? Estamos impondo as mãos sobre os enfermos, mas o ajudante faz a obra. Entende? Ele está fazendo acontecer, ele é um bom ajudante, ele está bem ali. Eu nunca estou sem ele. Eu não sinto falta de nada, porque qualquer coisa que eu sentir falta, ele me diz, ok? Então, isso é o que o Espírito Santo é para nós. Então, não importa o que façamos, ele está lá. Agora, a beleza disso é, quando nos movemos e fazemos isso, quando saímos, quando nos movemos à próxima pessoa, está sendo consertado e o sinal está seguindo. Para que o sinal siga, eu primeiro tenho que me mover. Entende? Para que ele seguir, para ele fazer o seu trabalho, para me ajudar, primeiro eu tenho que fazer algo para ele então ajudar. O problema é que a igreja reverteu isso. A igreja tentou nos tornar o ajudante e ele o fazedor. Vamos apenas seguir o Espírito. Não, ele está seguindo você. Sinais seguem você. Se ele fizer os sinais, ele tem que seguir você. Você não pode segui-lo, entende? Agora você diz, mas estamos sendo guiados pelo Espírito. Quantos de vocês já tiveram um motorista no banco de trás?
Ok, isso é como o Espírito Santo, ok? Ele não está dirigindo, ele está apenas dizendo a você para onde ir. Entende? Ele está atrás de você, porque ele está fazendo os sinais seguir. Mas ele estará dizendo a você, enquanto ele está fazendo os sinais, vira à direita, próxima entrada, vira à esquerda. Você está sendo guiado, mas ser guiado não significa que ele está dirigindo, certo? Um bom pastor, honestamente, se você observar bons pastores, todos eles, observe, eles chamam isso de condução de gado, por uma razão. Porque o gado vai ficar olhando se você estiver na frente. Você tem que ficar atrás deles e conduzi-los, não à frente. Deixe-me dar-lhe outro, pastores, ok? Digamos um pastor não pode chegar na frente e andar. Ele tem que ficar atrás e conduzir, porque se ele apenas chegar na frente e andar, todos vão sentar e olhar para ele e observar fazer tudo. Ele tem que ficar atrás e conduzir, dizendo, não, vamos, você faz isso, vem aqui, isso não é bom. Um bom pastor não diz, você apenas senta e me observa, eu farei tudo. Para fazer suas coisas espirituais, eu farei tudo por você. Não, isso não é um bom pastor. Ele está facilitando para você, ele não está equipando você. Um bom pastor te equipa e diz, ok, você está aqui há tempo suficiente, precisamos começar a ver alguns frutos. Caso contrário, quando eu vou checar na porta da frente, se você não tiver nenhum testemunho, você não vai entrar aqui. Imagina que tipo de igreja seríamos, amém? As pessoas vão começar a vir com alguns testemunhos, ok? Mas você vê, o Espírito Santo trabalha conosco, como ele trabalha conosco, como ele é nosso ajudante. Nós temos o fato de que ele é o nosso ajudante, que nós fazemos e ele ajuda. Nós somos cumpridores da palavra, amém? Agora, rapidamente, vá comigo para onde queremos ir. Deixe-me ver. Tentando encontrar o lugar certo aqui. Vá comigo até o final do seu manual. Estou tentando encontrar. Aqui estão as perguntas, estamos chegando lá, ok? Página 167. Página 167. Agora, eu quero que você ouça, enquanto eu leio essas próximas coisas para você, eu quero que você ouça com atenção. Porque eu quero que você reconheça se o que é dito aqui é o que você tem ouvido. Nos últimos 3 dias, ok? Essas são algumas memórias pessoais de John D. Lake, por Gordon Lindsay. Ele diz, é uma subestimação dizer que o ministério de John D. Lake foi incomum. Ele possuía notável habilidade de gerar fé em seus ouvintes, ministros que aprenderam com ele. Logo descobriram que eles também tinham um ministério de fé que resultou em curas de um caráter mais surpreendente. Uma vez que era impossível para o Dr. Lake ministrar pessoalmente ao grande número de pessoas que o procuravam, ele comumente tinha um grupo de ministros e trabalhadores chamados técnicos de cura divina, trabalhando com ele para atender chamadas às quais ele não podia atender. Uma das primeiras lembranças do escritor, as primeiras lembranças de Gordon, de uma cura, foi a de uma mulher que foi instantaneamente curada como resultado das orações de um dos ministros de Lake, não do Dr. Lake, mas uma das pessoas que treinou. A mulher era a Sra. Watts, esposa de um proeminente oficial da igreja local. Essa mulher ficou gravemente doente e os médicos decidiram que sua única esperança era uma operação imediata, e o custo da operação era muito além dos recursos financeiros da família na época. Porém, em desespero, o marido foi a um banco local, conseguiu um empréstimo para pagar o custo da operação. Entretanto, a mãe do escritor, Sra. Lindsay, que tinha grande fé em cura divina, sentiu a responsabilidade de orar pela família. Ela foi até a mulher doente e encorajou a acreditar em Deus para a cura, mas sua igreja, a igreja da mulher, havia ensinado contra a cura. E na verdade a própria mulher não se interessou por esse ensino. Mas, como é frequentemente o caso, quando enfrentam uma doença desesperada ou morte, eles estão inclinados a alterar seu ponto de vista. Amém? A mulher consentiu que a oração poderia ser oferecida pela sua cura. Mamãe então embarcou no próximo trem para Portland na esperança de conseguir que o Dr. Lake viesse orar pela mulher. No entanto, quando ela chegou lá, ele não estava disponível, e como a necessidade era urgente, mamãe pediu que um dos outros ministros fossem. O bom irmão que foi. Agora, a coisa incrível é que ele nem sabia o nome dele, nem sequer foi mencionado aqui. O bom irmão que foi não tinha muito conhecimento de amenidades sociais. Consegue ter uma ideia de como esse cara poderia ter sido? Ele não sabia essas coisas politicamente corretas a fazer e dizer. Na verdade, ele era um tipo de pregador de forma rápida, dificilmente ser distinguido por seu lustroso ministério. Estou lendo isso e estou pensando, já gostei desse cara.
Mas agora note, sua fé em Deus era forte, e apesar dele ter uma maneira meio brusca e sem cerimônia de lidar com os doentes, ele não disse de lidar com demônios. Ele disse lidar com doentes, certo? Ele nem tinha uma maneira cerimoniosa para lidar com as pessoas. Significa que ele não era muito legal, doce, esse tipo de coisa. Mas a verdade produziu resultado mesmo quando sua falta de maneiras ofendeu pessoas de gosto exigente. Ok? Quando a mamãe e esse pregador chegaram à casa dessa mulher doente e ele teve a oportunidade de observar seu estado crítico, ele não perdeu tempo em dizer a ela que a doença era obra do diabo. Agora, lembra que ela era a esposa de um ministro proeminente, de uma igreja. Então você tem que entender o contexto. Essa mulher na cama, doente, morrendo aparentemente. Essa senhora Lindsay, esse pregador chega lá, ele olha para a mulher e diz: você tem um demônio. Agora, você sabe que isso não pegou bem. Eu tenho certeza que ela disse: você sabe quem meu marido é? Você vai falar comigo desse jeito? Ele diz: eu sei quem é a esposa e você tem um demônio. É isso que ele vai dizer a ela. Ele começou a repreender a doença com uma voz alta e estrondosa, que se espalhou por toda a casa. Então, rudemente, ele disse à mulher que ela estava curada. Para ela sair da cama, a senhora a princípio hesitou em fazer isso, mas logo, com medo de desobedecer, ela fez o que lhe foi dito e se levantou da cama para descobrir com grande alegria que ela estava curada. O pastor da igreja local naquela época era muito contrário a esse ministério. Esse milagre foi o primeiro passo para convencê-lo de sua realidade. Eventualmente ele se convenceu do seu fundamento bíblico e recebeu uma cura notável. Incidentalmente, o banqueiro que havia emprestado dinheiro para a operação proposta ficou realmente surpreso, alguns dias depois, ao ver o marido ir ao banco para devolver o dinheiro. Foi um testemunho que fez com que muitos na comunidade se questionassem e tomassem nota de como foram os métodos utilizados e os resultados obtidos que deram ao trabalho de John D. Lake o destaque que alcançou. E esse nem era John D. Lake. Era outra pessoa, não temos o nome dele, mas imagine, note, ela tinha mais medo desse pregador do que de sair da cama e cair morta. Pense nisso, veja isso aqui, isso é incrível para mim. Essa carta ficou por mais de 100 anos, ou 100 anos. Essa carta foi escrita na página seguinte, página 169. Foi escrita em 1911, era a carta de John D. Lake para Carrie Judge Montgomery. Se você não sabe quem é, você deveria fazer uma pesquisa. Ela tinha uma casa de cura em Auckland, vamos dizer assim, em Beulah Heights, Auckland, está bem aqui, Almighty County, e ele escreveu isso para ela em 1911. Ele estava na África do Sul, então o que ele fazia? Ela era uma parada para os missionários, e quando os missionários escreviam cartas, eles escreviam para ela, e elas copiavam, em seguida enviava para todas as igrejas locais, e então era uma maneira de divulgar o que estava acontecendo. Então ele escreveu uma carta para ela e disse: querida irmã em Cristo, anexadas encontram-se algumas cartas. Era um saco inteiro que seria enviado a ela, com incidentes. O reverendo Stevenson providenciou para nós, com um amigo, para a circulação da carta que você encontra em anexo. Eu a considero aquela carta, não essa carta, mas outra que ele tinha. Eu considero como um exemplo impressionante da força com que esse evangelho chega às pessoas de mente aberta. E fiquei satisfeito por ter um homem do seu calibre no que diz respeito ao trabalho. Em outras palavras, esse homem saiu para verificar as coisas e ele olhou para ele e ele disse: uau, você não está nem contando da história. É claro que ele viu o trabalho em um dia em que o Espírito de Deus estava se movendo poderosamente. Foi um dia extraordinário. Portanto, é justo dizer que todas as reuniões não têm o mesmo grau de poder que estava naquele. Então agora você pode ver o quão honesto ele era sobre isso, porque agora ele está dizendo que é uma boa reunião. No entanto, louvamos a Deus que ele está se movendo forte, firme e claramente. Lembro-lhe de escrever através da leitura do testemunho da senhora Anderson, como aparece nos Triunfos da Fé, que era um boletim informativo de Carrie Judge, que publicava todo mês, e por isso ele tinha lido um testemunho dessa mulher. Não tem uma cópia da carta que escrevi há algum tempo a um missionário chamado Hoover, em Valparaíso, Chile, sobre o tema.
de cura divina que incorpora, e ouça isso, que incorpora o que considero o segredo do ministério agressivo de cura que o movimento pentecostal na África do Sul demonstra. Agora, quando eu estava lendo isso pela primeira vez, isso foi por volta de 2000, talvez, na verdade 97, 98, eu estou lendo isso e ele está falando sobre essa carta. E ele fala sobre essa carta que ele escreveu para Hoover, e ele disse nessa carta que escrevi o segredo de como estamos conseguindo grandes milagres. Eu estou pensando, onde está essa carta? Eu quero ler, quero saber qual é o segredo, certo? Ele escreveu em uma carta. E agora eles estão lá, ele está me provocando porque eu estou vendo aqui e eu não sei sobre a carta. Então, eu vou te dizer talvez um pouco. Então, agora esse cara, Hoover, era um missionário metodista chamado Willis Hoover. Ele desceu, foi com a igreja metodista em 1910, ele escreveu para Lake porque ouviu falar de algumas coisas acontecendo. Ele disse, o que é isso? E Lake disse, você precisa do batismo do Espírito Santo. Lake escreveu uma carta primeiro e Hoover recebeu o batismo do Espírito Santo. E ele foi expulso da igreja metodista, então ele atravessou a rua e começou a igreja metodista pentecostal. Eu tenho certeza que ele passou muito tempo pensando sobre esse nome, certificando-se de que o nome estava certo, ok? Então agora eu estou pensando, onde está aquela carta? Qual é o segredo? Então ele diz, eu não sei se poderei lhe enviar uma cópia dessa carta nesse momento, mas assim que eu puder, vamos preparar uma cópia e enviá-la para você. Ele diz, sinto, irmã, que há um passo nesse ministério à frente do que o movimento pentecostal em geral desfruta em Deus. Agora ouça com atenção. E Deus colocou profundamente em minha alma para apresentar essa fase particular do exercício do domínio de Jesus Cristo. E que o segredo do nosso sucesso aqui nesse ministério, aqui está, ele vai nos dizer, está em ensinar os nossos obreiros a exercer o domínio de Deus através do Espírito Santo. E que ele já colocou na alma deles quando os batizou. Então veja, ele disse o segredo, ensinamos os nossos trabalhadores que quando eles são batizados no Espírito, eles têm o poder de Deus e o domínio está neles e eles podem exercê-lo à vontade. Ele disse, esse é o segredo do ministério. Agora, não é isso que você tem ouvido nos últimos 3 dias? Ele diz, enquanto em outros ramos desse trabalho, significando o movimento pentecostal em geral. Agora, escute com atenção, isso foi em 1911, eles ainda seguem em grande parte a velha linha da intercessão pelos enfermos. Em outras palavras, eles ainda pedem a Deus, eles ainda imploram a Deus, eles ainda oram a Deus para fazer isso. E ele disse que essa razão de termos os resultados. Nós não fazemos intercessão, nós administramos o domínio. Você tem isso em 1911. Em 2011, adivinhe o que a igreja ainda está fazendo? Intercedendo pelos enfermos, ao invés de andar em domínio e começar a exercer o domínio de Jesus Cristo. E depois se perguntar por que não estavam vendo os milagres que Lake e outros viram. E a resposta de Lake está há 100 anos atrás. Não vou dizer que ele está 100 anos à frente do seu tempo. O problema é que a igreja está 100 anos atrasada do seu tempo. Ele diz que não oramos para que Deus venha e cure como nos velhos tempos. Mas olhando em seu rosto, acreditando que Ele nos batizou no Espírito Santo e que nós recebemos o poder de Deus através daquele batismo, que ordenamos em nome de Jesus o diabo e suas obras se afastem. Não é isso que você tem ouvido essa semana? No entanto, querida irmã, há casos em que Deus coloca o espírito de intercessão real. Lembre-se, eu falei sobre isso outro dia. Essa é a pergunta que fiz ao Wilfred Wright. O que Lake quis dizer com isso? Não, ele está falando sobre distância, não quando estão à sua frente, não quando estão presentes. Ele diz, estou convencido de que existe um lugar secreto e melhor para interceder pelos enfermos no exercício de um domínio de Deus sobre o diabo e suas doenças que, quando aprendidas pelo movimento pentecostal, coloca o ministério de cura milhas à frente de onde está agora. E ainda assim a igreja não recebeu isso e prosseguiu com ele. E eles o deixaram morrer por mais de 70 anos. Agora, observe o que ele começa a dizer. Seu nome, através da fé em seu nome, fortaleceu esse homem. Nós não lemos isso essa manhã? Não é Atos capítulo 3, o que eu tenho, isso eu te dou. Enéas, Jesus te cura. Ele está apenas citando as Escrituras. Ele diz, nós nunca apegamos à força das palavras de Jesus.
Proclamem liberdade aos cativos, ele diz, aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. Foi através da cura de um jovem homem em Detroit, em sua casa de fé, em Buffalo, que meu interesse por esse ministério se apegou inicialmente. Não foi até muitos anos depois, quando através dos ensinos de John Alexander Dowie, que eu realmente compreendi e que o conhecimento do ministério se tornou vital ou real para mim, e foi somente depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo que o domínio de Deus entrou na minha alma, que me obrigou a ordenar a doença e o diabo a sair ao invés de interceder junto ao Senhor para levá-los. Agora note que ele diz, seu irmão em Cristo, e ele deu suas iniciais, ILW, que era a secretária de Emma Lowes Wick. Agora não é isso que você tem ouvido a semana toda, ele disse que esse é o segredo. É isso, você quer saber o segredo de John D. Lake? É isso, exercitando o domínio. Agora eu vou ler mais uma parte, então nós vamos fazer uma pausa para a tarde. A próxima página, 171, Como entrar na vontade de Deus, John D. Lake. Ele mesmo escreveu isso, como entrar na vontade de Deus. Há duas fases para entrar na vontade de Deus. A primeira fase é a rendição da nossa vontade para fazer a vontade dele. Isso é chamado de nascer de novo. Até você entregar sua vontade para fazer a vontade de Deus, você não é verdadeiramente nascido de Deus. Então ele diz, a maioria da concepção das pessoas de fazer a vontade de Deus é de se tornar uma não-entidade. Não é o ideal de Deus para você, que você tenha que ser empurrado como uma máquina ou ser movido como um mecanismo. Agora repare que ele diz, a outra é reconhecer a si mesmo como filho de Deus e servo dos homens. A isso nós também adicionamos, nós somos o filho de Deus, servo do homem e mestre do diabo. Agora ele diz, eu acho que a exibição mais maravilhosa dessa verdade de que Deus pode nos dar está no fato de que ele nos dá o Espírito Santo para usar para Deus. Agora, isso é uma língua estrangeira para a maioria das pessoas. Que ele nos dá o Espírito Santo para usar, em outras palavras, ele nos dá esse poder, ele nos dá a pessoa do Espírito Santo e nós devemos sair e usar o que ele nos deu, ok? Não ficar esperando. Ele trabalha conosco, mas para ir, ele diz, por exemplo, o Senhor diz, eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas se você não colocar as mãos, eles não serão curados. Porém, se você tiver fé para acreditar que você tem o Espírito Santo para ser usado por ele, para ele, o seu coração e suas mãos estarão prontos. É algo triste para mim que Deus tenha que sair em uma missão especial e caçar uma alma e lutar contra ela para levá-lo a fazer algo por Deus. Havia uma escola bíblica em Ohio, isso era em Findlay, Ohio, na verdade. Estive nesse lugar, não é mais uma escola bíblica, profeticamente, na verdade. O que é agora é meio profético em relação à igreja, costumava ser uma escola bíblica, agora é uma casa funerária, ok? Então, ele diz, note, havia uma escola bíblica em Ohio, onde eles esperavam em constante reunião de oração por 9 meses pelos dons do Espírito Santo. E eu disse a eles, me parece que se vocês ficarem por aqui por 10 anos e 9 meses, vocês vão perder os dons do Espírito Santo. Mas se você tirar seu casaco, sair e usar o que Deus lhe deu para abençoar outros, Ele dará mais. Não é incrível? E tudo o que ele está dizendo, e vamos ver nas próximas 2 páginas, veremos isso provavelmente hoje à noite. Nas 2 próximas páginas estão os segredos da cura divina, 15 coisas que estão lá. E assimilar os segredos do poder espiritual de John D. Lake. E há 7 deles, nas 2 páginas, você pode lê-los, mas falaremos sobre eles essa noite, compreender isso, o que ele disse aqui. Você consegue imaginar essa escola bíblica? Porque não é a mesma coisa que as pessoas fazem hoje. Elas se reúnem em pé, ligam para Deus, gritam com Deus, tentam fazer tudo. Ó Deus, desça, nos dê presentes, traga um avivamento. E ele disse que você pode ficar aí. Se você fizer isso por 10 anos ou 9 meses, agora você consegue imaginá-lo andando, olhando para essas pessoas deitadas no chão, clamando a Deus. Ó Deus, nos envie um avivamento. Ó Deus, nos mande presentes. E John D. Lake aparece e diz, vocês podem fazer isso pelos próximos 10 anos. E eles provavelmente olhariam para ele, tipo, cala a boca e vai embora. Nós estamos apenas orando com todos os nossos clamores de choro e tudo isso, certo? E ele diz, mas se você colocar
as mãos à obra, em outras palavras, agir, Deus vai te dar mais. Essa é a lei do semear e colher. Você diz, eu não tenho poder suficiente, então use o que você tem. Se você der o que tem, você recebe mais. E da próxima vez você dá mais e recebe mais. E continua crescendo e crescendo. Porque deveria apenas ser jogado em cima de você. Então você tem que sair e começar a fazer. Agora a última coisa que eu vou te dizer, e honestamente essa é a última coisa que eu vou te dizer antes de ir para o intervalo, ok? Muito frequentemente, como eu disse antes, nós tentamos ser ajudantes quando nós temos um ajudante. E nós devemos ser o fazedor. E se você se lembrar, quando Elias escolheu Eliseu, ele colocou o manto nele, tudo isso, e ele disse, deixe-me ir fazer todas essas coisas primeiro. Ele disse, o que eu tenho com você? E ele o seguiu, então mais tarde ele disse, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. E ele disse, se você estiver comigo e você me ver... E então ele continuou tentando mandá-lo embora, e toda vez ele dizia, eu não vou a lugar nenhum, eu irei, então Deus vai te levar e eu não vou receber o que eu quero, então eu não vou a lugar nenhum. Onde você quer que você vá, então eu finalmente, como último teste, se você observar, a carruagem de fogo desce e tudo isso está acontecendo, e Elias começa a entrar nela antes que ele seja levado embora nesse turbilhão que está entre Elias e Eliseu, e está tentando fazer com que Eliseu olhe para ele e tire os olhos de Elias. E esse foi o último teste. Então quando você fica focado, quando você consegue ficar, você consegue manter seus olhos em mim, você me verá quando eu for. E não me ver quando eu for, você não vai receber. Mas ele manteve o foco, ele ficou no alvo. Você pode dizer então, ele se foi, e quando ele subiu, a próxima coisa que aconteceu é que o manto de Elias desceu. Eliseu o agarrou, e todos esses outros profetas, eram filhos dos profetas, estavam ali. E Eliseu pegou e caminhou até o rio Jordão e feriu aquele rio, como o manto de Elias. E a primeira coisa que ele disse é, onde está o Deus de Elias? Agora podemos mudar isso, porque o que deveríamos estar gritando hoje não é onde está o Deus de Elias. Onde estão os Elias de Deus? Quem se levantará e fará? Quem fará o que Elias fez? Aqui é onde somos diferentes. Elias foi e teve o grande confronto com os profetas de Baal, e eles foram juntos, e ele disse, ok, você faz primeiro, faz o seu negócio, chama o seu Deus e o que for, e depois que você terminar eu vou chamar o meu Deus, e o que responder por fogo, esse é o Deus que servimos. Ele já sabia que o Deus dele não ia aparecer, certo? Porque se fosse respondido primeiro, ele disse, depois que você fizer suas coisas eu faço a mim. Então ele já sabia que o Deus dele não iria aparecer. E eles começaram a fazer tudo aquilo, dançaram, gritaram, eles clamaram, se cortaram, tentando chamar o seu Deus para que ele pudesse trazer esse fogo. Infelizmente, a igreja hoje é quase idêntica aos profetas de Baal. Eles ainda estão tentando chamar Deus, eles dançam, cantam, gritam, fazem tudo o que podem para tentar fazer ele aparecer, para puxá-lo para baixo. E note, eles vão fazer tudo isso, a única coisa que eles não fizeram até agora que eu saiba foi se cortar. E provavelmente é o próximo, ok? Eu tenho certeza que eles vão tornar algo espiritual, mas é isso que eles vão tentar fazer, e tenho certeza. Então agora ele está lá, e Elias, agora pense sobre isso, Elias não era politicamente correto, ele não se sentou e o Senhor os abençoou, eles simplesmente não sabem o que eles estão fazendo, ele zombou deles, ele disse, ei, talvez você precise gritar mais alto, talvez o seu Deus tenha ido viajar, talvez ele esteja tirando uma soneca, na verdade ele pode estar no banheiro. Ele ficou tirando sarro deles. Pense nisso, isso não é educado, ok? E isso não é isso não soa cristão. Elias não era cristão, então essa é a primeira coisa, ok? Mas você percebe o que eu quero dizer? Pense nisso. Alguém diz, nós queremos o espírito de Elias, então você vai ter algumas habilidades de confronto. É melhor você estar pronto para começar a confrontar algumas coisas e começar a fazer. Vai haver batalhas nos últimos dias entre diferentes profetas, ok? E você tem que ser capaz de enfrentar essas coisas. Então, chegando lá em cima, notei o que Elias fez. Ele foi lá e quando ele disse, ok, você teve seu tempo, agora eu vou fazer a minha coisa. Ele disse, aqui está o que nós vamos fazer. A madeira seca ao redor do altar. Faça todas essas coisas. Agora pegue esses grandes baldes de água, traga água, encharque o sacrifício. Então eu quero que você encharque a madeira ao redor do sacrifício, e eu quero que você molhe o altar, a pedra. Eu quero que você molhe. O que ele estava fazendo? Nós tentamos ser o ajudante, nós tentamos facilitar para Deus. Elias fez exatamente o oposto. Ele disse, se ele é Deus, eu não posso tornar isso muito difícil para ele.
Então vamos fazer isso o mais difícil que pudermos, e eu vou te mostrar que Deus ainda vai aparecer. Ele não tinha que ter a atmosfera perfeita, ele não precisava acertar, ele não precisava ter certeza de que a madeira estava seca e ter uma tocha acesa e dizer: Deus, você pode usar isso para acender. Ele não fez isso, ele disse: molhe a madeira, encha as valas com água. Vamos tornar isso o mais difícil possível para Deus. Eu vou te mostrar que tipo de Deus eu sirvo. O que a igreja faz? Vamos fazer isso tão fácil com Deus. Vamos acertar tudo, a música, o canto, tudo. Se conseguirmos todas as pessoas em união, então será ótimo. Se conseguirmos juntar as pessoas, precisamos reunir todo mundo para jejuar e orar. Deixe-me dizer, vamos reunir todos, vamos orar por avivamento. Se você conseguir reunir todos para orar, você está em avivamento, certo? Porque você não pode fazer com que todos se reúnam, amém? Você está tentando colocar todo mundo lá, você está tentando fazer tudo certo, e você pensa: se fizermos isso certo, se acertarmos, então Deus vai aparecer. Eu posso dizer que não. Eu preciso de um Deus para aparecer quando eu faço. Amém? Eu lembro o que tinha um filme alguns anos atrás chamado Alamo, e eles estavam falando no começo de Jim Bowen, estava sentado lá, e ele entrou nessa grande briga. Ele dizia: eu estou lutando contra, e eu olho em volta, e o que você acha que eu vejo? Esse velho cão de caça. O amigo dele diz: Jim, eu odeio te dizer, mas você estava errado. Ele diz: bem, eu preciso mais de você quando eu estou errado, então não preciso quando eu estou certo. É assim que nós somos. Mas precisamos perceber que preciso de um Deus quando eu estou fazendo as coisas erradas, quando faço tudo errado, quando piso na bola e não quando faço certo. Ok? Jesus apareceu quando tudo estava errado, não quando tudo estava certo. Amém? Agora, tudo que eu tenho dito aqui é para tentar fazer você acreditar que Deus quer que você faça o que Ele disse para fazer, amém? Então, essa noite nós vamos ter a chance de fazer isso. Nós temos mais um ensinamento que eu vou trazer para você, mais uma sessão, quando voltarmos às 7, que será apenas 1h40, falaremos isso.